O Lula vai ter que sacrificar o Jacques Wagner. Não vai ter jeito, vai ser a maneira do Lula tentar se salvar. Vão-se os dedos, ficam os anéis. Que Andrei Rodrigues, de alguma forma, está envolvido no caso do Banco Master. Ele foi preso, praticamente entrando no jatinho. Moraes vai provar do seu próprio veneno nos Estados Unidos. O advogado da Trump Media e da Rumble, Martin de Luca, fez hoje um pedido devastador contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça Federal da Flórida. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Vaza a reação do governo Lula e da cúpula da PF com decisão forte de Mendonça. É isso mesmo. A operação da Polícia Federal deflagrada nesta quinta-feira no âmbito das investigações sobre fraudes envolvendo o Banco Master causou um forte impacto em Brasília. O principal alvo da ação foi o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Mendonça não pegou apenas o governo Lula de surpresa, mas também na própria cúpula da corporação, atingindo em cheio o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que não tinha conhecimento prévio de que o senador baiano seria um dos alvos centrais da operação. A repercussão da medida também pegou o Palácio do Planalto de surpresa em situações anteriores envolvendo integrantes do governo Lula. A alta direção da Polícia Federal costumava ser comunicada previamente, ainda que poucas horas antes do cumprimento das diligências. Um dos exemplos citados nos bastidores é a investigação sobre fraudes no INSS. Naquele caso, o então presidente do Instituto, Alessandro Stefanuto, acabou preso pela Polícia Federal sob suspeita de recebimento de propina ligado ao esquema investigado. Na ocasião, Andrei Rodrigues dirigiu-se pessoalmente ao Palácio da Alvorada para comunicar ao presidente Lula sobre a operação. Desta vez, no entanto, o procedimento foi diferente. O ministro André Mendonça, relator do caso envolvendo o Banco Master, havia determinado que o andamento das investigações e os desdobramentos do inquérito não fossem compartilhados com a cúpula da Polícia Federal. Poucas horas após a deflagração da operação, o nome de Andrei Rodrigues já passou a ser alvo de questionamentos e críticas nos bastidores do Palácio do Planalto, diante da falta de informações prévias sobre a ação. Entre integrantes da base governista, ao reconhecimento de que já existia a expectativa de que lideranças ligadas ao PT da Bahia pudessem vir a ser alcançadas por investigações relacionadas ao caso Master. Ainda assim, a operação realizada nesta quinta-feira foi recebida com surpresa por parte significativa do meio político governista. E para aliados de Lula, Jacques Wagner só tem uma saída. Ministros e integrantes próximos ao petista Lula acreditam que o senador Jacques Wagner deverá tomar a iniciativa de deixar a liderança do governo no Senado após se tornar alvo da operação da Polícia Federal realizada nesta quinta-feira. Nos bastidores do Palácio do Planalto, a percepção é que a permanência de Wagner na função ficou politicamente fragilizada diante dos desdobramentos da investigação. O Lula vai ter que sacrificar o Jacques Wagner. Não vai ter jeito, vai ser a maneira do Lula tentar se salvar. Vão-se os dedos, ficam os anéis. No caso do Lula. No caso de todo mundo é o contrário. Olha as bombas que saíram hoje, eu vou te contar agora sobre o Jacques Wagner e o que o Lula está planejando como reação. Uma reação que eu já te antecipo, não vai dar certo. Eu sou André Marcílio, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem um like nesse vídeo. Bom, a primeira bomba é que as buscas e apreensões determinadas contra o senador Jacques Wagner, elas simplesmente encontraram $55 mil em dinheiro vivo
na casa dele. Isso já cheira estranho. Essa bomba foi dada pelo Estadão, a coluna do Fausto Macedo. Depois o Globo veio na coluna da Malu Gaspar e publicou a segunda bomba, que o sócio do Vorcar, um dos sócios dele, pagou ingresso para o show da Taylor Swift em Los Angeles, nos Estados Unidos, e também aqui em São Paulo, o que mostra, inclusive, que o Jacques Wagner tem um péssimo gosto musical. Mas, enfim, depois vem a terceira bomba, também do Globo, na coluna da Bela Megali, e diz que há já em curso uma articulação dentro do PT para que o Jacques Wagner entregue a liderança do PT. Veja, a liderança do PT não é qualquer coisa, é um cargo que tudo passa por ele, tudo do PT, que vai para o PT ou que sai do PT, passa pela liderança do PT. Ele é o grande articulador, é como se fosse o técnico da seleção do PT. Então a questão aqui é que ele vai ter que entregar, já estão articulando para ele largar esse cargo, porque a coisa está cada vez pior para ele. Depois vem a quarta bomba, e a Mônica Bergamo publica na Folha de São Paulo que o Lula está já ensaiando uma resposta. A resposta que o Lula está ensaiando é a seguinte, aspas, errou, paga e, aspas, Polícia Federal tem autonomia no meu governo. É o velho chavão, ele já usou isso na época da Dilma para dizer que todas as investigações contra ele mostravam que a Polícia Federal tinha autonomia. Agora, Lula, dizer isso não cola. Não cola mais. E por que não cola? Porque não foi a Polícia Federal que tocou isso adiante. Quem tocou essa operação que resultou nas buscas e apreensões do Jacques Wagner, ou referentes ao Jacques Wagner, tudo isso foi organizado pela cúpula do André Mendonça. Foi o André Mendonça que fez com que isso fosse tocado adiante. Tanto que, por ordem do André Mendonça, a cúpula da Polícia Federal, composta, por exemplo, por Andrei Rodrigues, nem ficou sabendo. Por ordem do Mendonça, eles blindaram todas essas operações de hoje, impedindo que a cúpula da Polícia Federal soubesse, ou seja, não tem autonomia nenhuma, Lula. É o contrário. O André Mendonça teve que deixar a Polícia Federal de fora, pelo menos a cúpula, para que a operação desse certo, para que ela não fosse vazada para o próprio PT e para o próprio governo. E errou, paga. Lula, errou, paga. Sério mesmo, se tem uma coisa que você não pode dizer, é errou, paga, porque todos os seus erros nunca foram pagos. Você é uma pessoa descondenada pelo Estado só para não pagar, né? E o seu filho é outro, que está aí, sabe-se lá onde, em lugar incerto e não sabido, para não pagar também por aquilo que fez e desfez nesse escândalo recente do INSS, que vocês simplesmente soterraram dentro do STF para que as investigações não fossem adiante nesse ano eleitoral. Então, Lula, não vai ter jeito. Você vai ter que refar o Jacques Wagner e torcer, mas torcer mesmo para que o caso não chegue em mais gente do primeiro escalão do seu governo ou não chegue até mesmo na sua própria residência. É isso. Um detalhe muito curioso nessa busca e apreensão de hoje me fez relembrar alguns fatos recentes na questão do Banco Master e até mesmo da investigação do INSS. Primeiro, o fato que me chamou a atenção, que para mim foi o mais importante do dia. Operação contra Jacques Wagner pegou o governo e chefe da PF de surpresa. Andrei Rodrigues estava com o presidente Lula no G7 e não foi informado dos alvos da operação. Nós estamos falando de uma busca e apreensão na casa de um senador da República que não foi informado ao diretor-geral da Polícia Federal. O diretor-geral da Polícia Federal, como você bem deve saber, é esse cidadão aqui, Andrei Rodrigues. Era uma espécie de segurança particular do Lula e, depois que o Lula assumiu, foi escolhido para assumir a Polícia Federal do nosso país. A polícia que deveria investigar crime organizado, facções, corrupção. Aí eu comecei a me lembrar de uns detalhes que eu quero compartilhar com vocês agora. Não vou fazer uma acusação para que ele não mande alguém na minha casa amanhã. Mas tudo leva a crer que Andrei Rodrigues, de alguma forma, está envolvido no caso do Banco Master. Tudo leva a crer. Então vamos lá. Eu vou te explicar o porquê que o
Mendonça decidiu não avisar ao de André Rodrigues sobre a busca e apreensão de hoje. Em novembro, quando houve a primeira busca e apreensão, quando houve a prisão do Daniel Vorcaro, ela, na verdade, aconteceria no dia após ao dia que ele foi preso. Lembra daquele dia que ele passou conversando com o Alexandre de Moraes, mandando mensagens de visualização única, perguntando conseguiu bloquear, que a gente nunca vai saber o que o Moraes respondeu? Pois é, ele sofreria busca e apreensão na manhã seguinte daquele dia. Só que parece que ele foi informado dessa busca e apreensão e foi lá e já organizou o jatinho para fugir do Brasil, indo para o Oriente, lá para Dubai ou Emirados Árabes. Foi onde a Polícia Federal foi lá e pegou ele entrando no jatinho. Ele foi preso, praticamente entrando no jatinho. Tudo bem até aqui, certo? E aí ficou aquela suspeita, quem foi que avisou o Vorcaro de que ele sofreria busca e apreensão? Aí eu lembrei dessa notícia recente, essa aqui, ó. Cadê a porcaria? Aqui, ó. Vorcaro tentou acionar diretor da PF e PGR antes de prisão, diz relatório. A investigação revela que o ex-banqueiro foi informado sobre a prisão, sobre a pressão da Polícia Federal e do Ministério Público antes da operação. Aí onde ele foi e mandou isso aqui, ó. Bem aqui, ó. Interlocutor reforçasse com os diretores, André Rodrigues, né? Para que os subordinados das corporações não praticassem alguma sacanagem, senão iria tudo pro saco. Como assim iria tudo pro saco? Aí recentemente teve mais esse caso aqui que chamou a atenção. Lembra que o André Rodrigues simplesmente decidiu trocar o delegado à frente das investigações do caso do Lulinha? Assim, ó, mandou trocar. E disse que era por burocracia. O André Mendonça achou aquilo muito estranho. Peraí, como é que você troca o delegado da investigação ao qual eu sou o relator sem conversar comigo, sem me falar? É como se você estivesse tentando proteger o filho do Lula só porque ele recebia mesadas de 300 mil reais por mês. Quero trazer isso aqui para você agora. Moraes, Vorcaro e Andrei degustaram Macallan juntos em Londres. Isso mesmo. Vorcaro, Moraes e André Rodrigues, diretor da Polícia Federal, estavam juntos, degustando uísque em Londres. Tá aqui, ó. Tá o nome dele aqui, ó, André Rodrigues. Ah, e sabe como que ele foi parar lá em Londres? Tá aqui, ó. Master bancou viagem de diretor-geral da Polícia Federal a Londres. Então, peraí. Vamos recapitular. Vorcaro é avisado antes da prisão, tanto é que a polícia teve que pegar ele no aeroporto, já fugindo do Brasil. O diretor da Polícia Federal troca o delegado que está investigando o filho do Lula. O diretor da Polícia Federal recebe uma passagem do Vorcaro para ir para Londres e ele vai degustar vinho com Vorcaro em Londres. E pouco antes da prisão do Daniel Vorcaro, Vorcaro manda recado para o diretor da Polícia Federal, né, falando que, olha, se fizer sacanagem, vai todo mundo pro saco, ou vai tudo pro saco. E aí o André Mendonça, decide fazer essa operação hoje, ou seja, uma busca e apreensão na casa do senador da República, que não é qualquer senador não, tá? Líder do governo no Senado. E tudo bem. E não avisa o André Rodrigues. O André Mendonça agiu dessa forma agora, em minha opinião. É como se o André Mendonça soubesse que o André Rodrigues está envolvido no escândalo, está envolvido, é um dos beneficiários do Vorcaro, e saberia que não poderia informá-lo dessa busca e apreensão, caso contrário, o Jacques Wagner e todas as pessoas que foram alvos hoje ficariam sabendo. A única forma de que essa busca e apreensão pudesse acontecer e ser realmente uma surpresa seria se o chefe da Polícia Federal não ficasse sabendo. Aí eu me lembro que o Alexandre de Moraes impossibilitou, né, proibiu que o Bolsonaro escolhesse o seu diretor da Polícia Federal, o Ramagem, porque ele era amigo do Bolsonaro. Enquanto isso, André Rodrigues era só uma espécie de segurança particular do Lula. E agora, ele é o diretor da Polícia Federal e está trabalhando ativamente para proteger todos os bandidos que envolvidos em esquemas de corrupção do Brasil. Esse é o Brasil do PT. Hugo Mota foi pego pedindo 22 milhões de reais pro Vorcaro.
Vocês não fazem ideia do tamanho da promiscuidade que a Polícia Federal acabou de escancarar no caso Master. São 3 bombas de Hugo Motta, cada uma pior do que a outra, e a gente vai começar já pelos 22 milhões. Vem comigo e no final eu vou te mostrar a declaração do Motta sobre o empréstimo. Bomba número 1. A Polícia Federal achou no celular do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, uma conversa em que o Hugo Motta, sim, gente, o presidente da Câmara dos Deputados, ele pede pessoalmente, diretamente ao Vorcaro, para liberar um empréstimo de 22 milhões de reais do Master para a empresa da cunhada dele, a Bianca Medeiros, para comprar um terreno na Paraíba. Para tudo, gente, pensa comigo. O sujeito que comanda a Câmara dos Deputados ligando direto para o dono de um banco cheio de rolo para arrumar um favor milionário para a própria família. Isso tem um nome. É, no mínimo, promiscuidade entre o poder público e o dinheiro privado. Mas pode ser pior. Tem que ver se esse empréstimo aí foi pago, porque se não foi, meu amigo, aí é propina disfarçada de empréstimo. Como aconteceu a rodo, sabe onde? No mensalão, você lembra? No mensalão, os bancos davam dinheiro para os partidos, para os políticos, disfarçado de empréstimo que nunca era pago, que nunca era devolvido. E esse não foi o único favor do Vorcaro a Motta, não. Vamos para a bomba número 2. A Polícia Federal aponta que o Vorcaro bancou viagem e hospedagem de luxo para o Motta. Hotel Four Seasons, lá em Lisboa. Suíte, 5 diárias. E ele fez o mesmo para o senador Ciro Nogueira, o cacique do Centrão, aquele das mesadas do Vorcaro, num valor aqui de mais de 91 mil reais só nas diárias do Ciro. Gente, por que o Vorcaro pagaria tanta coisa para tanta gente poderosa assim, hein? Será que é porque ele achava o Ciro Nogueira e o Motta bonitos? É óbvio que não, né, gente? É porque ele tinha interesses, ele queria algo deles. Do Ciro nós já sabemos que ele conseguiu a emenda Master. Mas e do Motta, hein? Vejam, o Brasil ele foi masterizado com dinheiro de fraudes financeiras que bancavam os chefes dos poderes. Que nojo! A palavra é nojo. Bora aqui para a bomba número 3. Em junho de 2024, em Lisboa, durante o Gilmar Palusa, o Vorcaro organizou um jantar reservado com Motta e com Ciro. Se você acompanha aqui o canal, se você já clicou no sininho para não perder nada, você sabe o quanto eu já critiquei o Gilmar Palusa por aqui. E agora você tem mais uma razão pela qual eu fiz isso. Você entende agora mais ainda o porquê. Porque virou palco de convescote, de negociata. E o Vorcaro exigiu um sigilo absoluto. Segundo a apuração ali, nem o Papa entrava se não estivesse na lista. Imagina a cena, o banqueiro investigado, o presidente da Câmara e um cacique do Senado. Todos trancados num jantar secreto do outro lado do oceano, sem ninguém para ver o que eles discutiam. Agora olha só o que aconteceu. Hugo Motta ele foi emparedado por jornalistas do Estadão nesses dias, ontem, e ele ficou completamente sem resposta. Assiste aqui comigo ao que ele respondeu quando foi emparedado pelo Estadão. Eu queria só adicionar um contexto de uma outra questão também, que foi em março de 24, de um empréstimo do Daniel Vorcaro, a cunhada do senhor, a Bianca, um valor estimado de pelo menos 22 milhões. O senhor tinha conhecimento desse empréstimo? O senhor chegou a pedir dinheiro para ele? Ou seja, o jornalista do Estadão está perguntando, você conhecia esse empréstimo, pediu dinheiro para o Vorcaro, tem esse áudio aí, e aí? Eu conhecia nesse momento. Quando você precisa de um empréstimo, você procura quem? O gerente do banco. O banco, não é? O gerente ali. E a minha cunhada, que representa os negócios do meu sogro, procurou um banco. Ela o banco. O erro do Hugo Motta, quando você precisa de empréstimo, você procura quem? O jornalista respondeu, gerente do banco, não o dono do banco, claro. O banco tava legal à época, podia operar. Ela tinha um crédito para poder fazer, então foi uma operação legal. Não tem legalidade de nada. O senhor não interveio de novo? Não tem legalidade de nada nisso. O senhor chegou a intervir? Não tem legalidade. Ele não responde, ele se esquiva. Ele diz, o empréstimo foi legal, a empresa que tomou o empréstimo tinha garantias para isso. A gente não sabe, a gente não olhou os documentos, a gente não tem acesso a isso. Mas ele alega que foi tudo legal e se escusa, se evita. Ele, que nem um sabão, ele escapa de responder se ele entrou em jogo para que esse empréstimo fosse concedido. Mas a questão é mais grave. Esse empréstimo ele foi pago? Essa é a grande questão. A gente tem uma apuração... Não tem legalidade, Murilo. Sim, mas a gente tem uma apuração... Não vou falar mais do que isso.
A gente Não uma tem apuração ilegalidade. que o Tá bom, senhor- qual foi a taxa de juros? Foi favorecido ou não? Eles ganharam dinheiro com isso, com uma taxa de juros diferente dos outros clientes? Eles pagaram empréstimo? Essas são as questões reais. Pode parar, senhor, sabe? Pediu ao Vorcaro pelo WhatsApp que liberasse esse empréstimo para a empresa da sua cunhada. O senhor confirma essa conversa? Deixa eu te dizer, Murilo, o empréstimo é legal. Mas o senhor... O empréstimo é legal, feito por uma empresa que tem lá, o patrimônio está lá, pode ser averiguado. Tem laudo de avaliação, que o terreno, inclusive, vale muitas vezes mais do que o que foi contratado. E ele tinha uma instituição que estava operando dentro das regras e leis do país. O senhor chegou a pedir a ele? Então, está dentro da legalidade. Sim, mas o senhor chegou a pedir a ele que liberasse o empréstimo? Murilo, empréstimo tem critério para ser liberado. Sim, mas... E a instituição dele estava legal. Sim, mas... Você não vai conseguir arrancar de mim uma declaração que eu pedi, que eu não pedi. Se você tem apuração, você divulga a apuração. Eu não vou confirmar a informação aqui, eu não tenho a obrigação de confirmar isso. Só para registrar, Murilo, o empréstimo está sendo pago pela empresa, tá? Não tem coisa errada nisso. Será? Será que tá? Cadê os comprovantes? E olha só, ele dizia, não tem obrigação de confirmar isso. Como assim? O presidente da casa, ele não tem obrigação de dizer para o Brasil o que aconteceu ou o que não aconteceu? Gente, é surreal. Vocês viram que o presidente da Câmara ele se recusou por 5 vezes a responder se ele pediu a liberação do financiamento. 5 vezes ele se recusou a prestar contas para você e para mim. O que você achou dessa proximidade entre o Mota e o Vorcaro? Ele tem ou não tem que prestar contas como pessoa pública do que ele fez lá junto ao Vorcaro, no escurinho? Ou você acha que qualquer pessoa pode ligar para o banqueiro e pedir um empréstimo para a irmã? E Moraes perde prazo para se defender e deve ser julgado à revelia nos Estados Unidos. É isso mesmo. O Moraes vai provar do seu próprio veneno nos Estados Unidos. O advogado da Trump Media e da Rumble, Martin de Luca, fez hoje um pedido devastador contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça Federal da Flórida. E, ironicamente, esse pedido é exatamente aquilo que o Moraes faz contra os seus perseguidos, inúmeros deles. Eu vou te contar agora qual foi o pedido, por que isso é devastador contra o Moraes e como é irônica a vida, né? Ele está agora provando daquilo que ele fez aos outros. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Segundo publicação do advogado Martin de Luca no X, no Twitter, hoje pela manhã, a Rumble e a Trump Media, dona da Truth Social do presidente americano Donald Trump, pediram à Justiça dos Estados Unidos para que o ministro Alexandre de Moraes seja julgado à revelia no processo que corre na Flórida contra ele, Moraes. Citação literal do Martin de Luca. Moraes foi devidamente notificado por um método autorizado por um juiz federal aqui nos Estados Unidos. O prazo de 21 dias para responder acabou, expirou. Ele não compareceu, não respondeu e não pediu mais tempo. Martin de Luca também esclareceu o seguinte: o governo do Brasil tentou intervir na 11ª hora, mas esclareceu que não representa Moraes. Ou seja, olha só, em primeiro lugar, o que é ser julgado à revelia? Ser julgado à revelia significa que ninguém compareceu ao processo, portanto o processo vai ser julgado como se não houvesse defesa. Todas as alegações da acusação são tomadas pelo juiz da causa como verdadeiras. E por que aqui é engraçada essa história? Porque a AGU foi para o processo dizendo que o governo brasileiro é que deveria ser o processado e não o Moraes, mas não disse que estava ali defendendo o Moraes, simplesmente disse que representava o governo brasileiro. Portanto, o Messias, a AGU, deixou o Moraes na mão, deixou o Moraes sozinho. Eles compareceram dizendo, olha, o certo deveria ser outro, mas como vocês estão processando o Moraes, já esclareço, não somos advogados do Moraes. Pô, então, o Messias, isso aí é pior que coisa de inimigo. Se é para comparecer dizendo que não é advogado do Moraes, era melhor não comparecer, porque o processo é contra o Moraes. Se você quisesse defender o Moraes, você deveria entrar no processo dizendo, eu sou advogado do Moraes, mas está errado. O governo brasileiro é que devia ser acionado, não o Moraes, mas eu estou aqui advogando para o Moraes. Não, ele entrou lá dizendo, eu estou aqui representando o governo brasileiro e dizendo que o processo devia ser outro. Mas se vocês acharem que é contra o Moraes, não é comigo.
Pô, Messias, isso aí é coisa de traíra. Não achei uma boa solução. Me parece que o Messias deu aqui uma boa de um tabefe com luva de pelica na cara do próprio Moraes. E o ponto é o seguinte: nós temos como pano de fundo, né, é bom que se diga, desse processo, até mesmo o fato de que a AGU foi buscar lá fora um escritório para contratar, e a notícia é que tinha pago 3,5 milhões de dólares nesse escritório. E agora o escritório não age, a AGU diz não representar o Moraes e o Moraes ficou na mão. O Martin de Luca ainda complementa a sua postagem dizendo o seguinte: trata-se de saber, esse processo que é acionado o Moraes, trata-se de saber se um juiz estrangeiro pode usar ordens secretas, porque era tudo secreto, para alcançar os Estados Unidos e controlar a liberdade de expressão, dados e plataformas dos americanos por meio de ameaças coercitivas ilícitas. E é exatamente isso que o Moraes é acusado de fazer, né? O que ele realmente fez. Ele tentou entrar e violar a soberania dos Estados Unidos, violando as leis e tentando fazer valer a ordem dele lá fora. Agora é a ironia perfeita. Ele é processado por isso e agora não tem nem defesa. O Moraes, que tanto impede que as defesas do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tivessem sido feitas, porque não permitiu que a citação se completasse, a defensoria entrou no caso, etc. O Moraes, que não permite que os advogados falem, que os advogados questionem, agora está no escuro debaixo da cama. Nem o Messias topou defender o Moraes. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!